Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Eu espero que vocês tenham uma semana muito abençoada pelo nosso Deus e que Deus continue abençoando a todos vocês. Bom, todo domingo nesse período, nós estamos estudando o livro do profeta Amós e hoje, especificadamente, o capítulo 6. Vamos ver o que o profeta Amós, nesse capítulo, tem a nos ensinar. Amós 6, versículos 1 e 2 dizem assim: Ai dos que têm vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem um povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné, e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali chegue até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós, ou os seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi, e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Amós capítulo 6, versículo 3, 4 e 5. Amós 6, 6 e 7 dizem assim: Bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O que Deus está dizendo aqui? Naquele período, os grandes de Israel, eles não estavam preocupados com o povo. Eles só queriam se fartar, queriam viver uma vida luxuosa, queriam ter uma vida que hoje é pregada erroneamente, né? Uma vida abençoada por Deus. Uma vida abençoada por Deus é uma vida das pessoas que ajudam outras pessoas, que compram remédio para o necessitado, que doam comida para quem está com fome, né? Isso sim é ser usado por Deus e abençoado por Deus. Não adianta o cara ter um veículo, dizer foi Deus que me deu, e não ajudar o pobre, não fazer uma boa ação, nem usa o carro para levar o evangelho. Então, como se fosse naquela época, seria hoje isso. Tá, mas e aí? Aí nós temos que entender que essas pessoas, elas receberiam uma repreensão e elas receberiam um tipo de, entre aspas, castigo. Como assim? Deus castiga? Não. Deus, ele apenas permite que tudo que você plante, você colhe. E uma hora, quando chegar a colheita, virá. Aí não adianta reclamar. Nós temos vários casos e exemplos por aí de pessoas que fazem coisa errada, pessoas que falam que não deve, e quando chega a hora, abre aspas, vamos orar que o diabo está furioso. Fecha aspas. Não adianta. Não adianta. Assuma seus erros. Então, mais uma vez, Deus está nos dando um alerta. Cuidado com as suas ações, que quando chegar a época de colher, não adianta reclamar. Né? Amós capítulo 6, versículo 8 diz assim: O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim. Quem é esse Senhor? O Pai. Tá? Eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto os seus palácios. Versículo 9. E vai acontecer que, se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. O que ele está dizendo? Que as pessoas, na época de Israel, eram soberbas, orgulhosas, porque tinham carro, vamos colocar no dia de hoje, na época era carruagem, né? Porque tem uma boa casa, vive bem, coloca o dinheiro, os bens materiais acima de Deus, acima da palavra de Deus. Não, mas eu sou cristão, não é? Não, mas eu sou sacerdote, eu sou levita, e hoje as pessoas dizem, eu sou pastor, eu sou ungido, eu sou de Deus, e não tem nada de Deus. Né? Porque a pessoa é orgulhosa, soberba, arrogante. Né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso. Amós 6, versículo 10 e 11. E, quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: Tem mais gente aí? E outro responderá: Não tem. Não. Então o primeiro dirá: Cala a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor.
Pois o Senhor vai dar uma ordem, e todas as casas, as grandes e pequenas, serão destruídas. Né? Então, a pessoa que é arrogante, que é presunçosa, que se acha alguma coisa só porque estudou, né? Pessoas hoje que se acham, eu sou formado em teologia, eu sei mais do que tu. Eu sou formado nisso, eu sou doutor nisso, o que eu falo é a pura verdade. Cuidado, né? Essa soberba é perigosa. A gente pode associar muito com Mateus capítulo 7, tem muitas associações interessantes em cima de Amós 6. Amós capítulo 6, versículo 12 e 13. Por acaso, podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não. Mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Esse ponto é maravilhoso. Infelizmente, muitas pessoas hoje que se dizem cristãs, muitos líderes, se dizem isso, se dizem aquilo, se dizem assado, se dizem cozido, eles fazem o honesto. A pessoa honesta se torna venenosa, difama, calunia, acusa injustamente, e a justiça vira injustiça. É muito interessante isso aqui, né? Como realmente não há nada de novo debaixo dos céus. E Deus está dizendo que o povo fazia na época e que infelizmente hoje vemos, não estou julgando ninguém, irmão. Julgar é falar de uma coisa que você não sabe. Falar a verdade é ter prova. Quantas vezes no jornal nós vemos escândalos dentro de igreja, de vários tipos, traição, adultério, perseguição religiosa, difamação, calúnia, assédio moral, atentado à imagem. Quanto a gente vê? É isso. Quantas pessoas hoje saíram de uma religião, de uma igreja, porque passaram por situações terríveis lá dentro? Quantas pessoas? Porque descobriram uma coisa errada, porque viram um escândalo, e aquele que gera a coisa errada, gera o escândalo, tem medo da sua máscara de falso líder, de falso profeta, de falso pastor cair e faz isso. É exatamente o que acontecia com Israel. Versículo 13. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo, pela nossa própria força conquistamos Carnaim? O que Deus está dizendo aqui? Você se gaba porque você perseguiu quem é mais fraco? Você está se gabando porque você venceu aquele que era honesto e que era justiça? Coisa interessante, né? E olha o que ele diz aqui. Agora vamos ver o que Deus está dizendo em Amós 6,14. O Senhor, o Todo-Poderoso, diz: Povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país, e todos vocês serão perseguidos, desde a subida de Amate no norte até o riacho Arabá no sul. O que Deus está dizendo? Você que está transformando justiça em injustiça, honestidade em veneno, você vai cair. É isso que Deus está dizendo para os filhos de Israel e hoje nos ensina. Precisamos tomar muito cuidado com nossas ações, com nossas atitudes, para que nós não sejamos caídos. Existe uma diferença entre outras pessoas perseguirem a gente e nós causarmos a perseguição porque estamos plantando coisas erradas. Que possamos ter compreendido. Que Deus abençoe, amados irmãos. Um ósculo santo a todos.